Sejam todos bem-vindos aos Ritmos da Terra em mais um feriado de abril! Ê! Vamos ficar tudo pobre em abril porque ninguém consegue ganhar dinheiro com tanto feriado! Hoje é dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Antes disso, nosso telefone 940343160. Você já é inscrito nas nossas mídias sociais? Não é? Você precisa se inscrever em todas as nossas mídias sociais para saber tudo que a gente faz e receber as notificações. Porque aí você vai saber quando a gente tem ritual, quando a gente vai dar palestra, quando a gente lança um perfume novo, quando a gente lança um produto novo. E aqui a gente está às beiras de um sabá importante, que agora dia 1º de maio, no próximo feriado, é um sabá grandão. Um sabá que a gente comemora no mundo Beltane e aqui no hemisfério sul a gente comemora Solheim. Então a gente tem aquele Belouin, ó, entre outubro e maio. Um sabá importantíssimo. Por quê? Porque é para muitos feitiços amorosos e muita coisa ligada à ancestralidade. Um bom tempo para você cuidar de doenças de família, de problemas de família e de relacionamentos. E a gente já começa dando hoje esse start, porque afinal de contas a gente está na Semana de Ogum. Semana de Ogum faz aquele acerto, vamos ver o que vai ficar, o que não vai ficar na nossa vida, para depois ver o que a gente vai tratar e descartar o que não for necessário. É assim que funciona a vida de bruxo e é assim que vai ser. E hoje, feriado de Tiradentes. E quem foi o Tiradentes? Aquele cara com o cabelo parecido com o meu, né? Tá? Espetado, de barbinha, tá? Ligado à Inconfidência Mineira, um alferes que você aprendeu na escola, ou aprendia antes, quando a gente tinha aula, né? Que era militar. Um alferes era militar, né? Um tipo de militar que a gente não sabe como é mais hoje. E que trabalhou por liberdades, não é isso? Que ninguém sabe direito o que é a tal da liberdade. Ninguém explica como é que foi essa história da Inconfidência Mineira. O fato é, esquartejaram o cara e ficou um pedaço para cada lugar, que nem o Osíris, marido da Ísis, né? Consorte da deusa Ísis, né? Um pedaço para cada canto. E ele virou o mártir da história do Brasil. E depois disso surgiram outros mártires, mas sem esquartejamento, certo? O esquartejamento foi aquele como símbolo de que você não pode se rebelar contra o poder instituído. É isso aí. E hoje é feriado por causa disso. Mas para nós é de Ogum também. O Ogum a gente comemora na nossa religião, dia 23 de abril. Dia 23 de abril, de uns tempos para cá, depois do advento Rubens Saraceni, a gente começou a crescer a Umbanda, né? Ficou mais legal, né? Com várias vertentes de Umbanda, vários jeitos de trabalhar a Umbanda. E o Ogum ficou mais popular do que o Zeca Pagodinho deixou, né? Que quem mais fala do Ogum é o Zeca Pagodinho, não é verdade? Então ele acabou ficando mais popular através dessa nova Umbanda que veio de uns tempos para cá. E no dia 23 sempre tem alguma manifestação, sempre tem concurso de corimba, um monte de coisa ligada ao Ogum. Mas quem é o Ogum? Vou falar já já. Nosso telefone é 940343160. E você pode ligar para marcar suas consultas para saber de tudo que a gente faz. Mas pode procurar também na internet, né? A Alma da Floresta tá lá, a Mística Web tá lá, o Instagram da Bruxivani, o Face, a Faz Sol tá lá, a Nova Ordem do Sol tá lá, todas as coisas ligadas a tudo que a gente faz. E a Rádio Mundial também, que é toda segunda-feira, 10 horas da manhã, 95.7, que você não pode perder, falando sempre de espiritualidade. Então agora sim, agora eu vou falar de Ogum. Quem é Ogum, gente? Bom, Ogum é um orixá. Muita gente sabe disso.
não é só uma entidade. Quer a diferença de orixá e entidade? Então vamos lá. Orixá, sustentador da vida no planeta, energia, deuses da natureza, do panteão africano, vem da África para cá. Essa cultura vem da África para cá. Orixá é uma parte da religião africana, porque você tem o culto a Ifá, e dentro do culto a Ifá você tem as sociedades das mães, de Egungun, de outros Adjês, você tem outras coisas dentro dessa sociedade. O orixá é uma delas, desse grande culto. Então tá, ele sustenta a energia da natureza, o orixá. E a entidade? A entidade, ela já veio para o reino humano, tá? Ela já foi humana em alguma época da existência, ela foi humana, ela encarnou no planeta. Ai, mas uma cabocla d'água é entidade e nunca encarnou no planeta. Sim, é uma entidade. Às vezes em forma de peixes, às vezes em forma de sereias e às vezes em forma humana também. Esse tipo de entidade, cabocla de Ançã, cabocla de Iemanjá, elas estão entre o humano e o natureza. Então elas servem a um tipo de espírito dévico que serve à natureza, diferente de orixá, diferente da entidade tipo caboclo, preto velho e criança, tá? Então você vai encontrar, quando a gente fala de Ogum, os caboclos de Ogum e o orixá Ogum. O orixá você tem vários tipos de Ogum, né? Oguns mais jovens, Oguns mais velhos, mais guerreiros, mais apaziguadores, mais generais, Ogum muito ligado à agricultura, Ogum muito ligado ao ferro, por isso que ele é da agricultura no quesito ferramentas ou armas, muito general. Quando você fala de Ogum, você lembra de tropas, de forças armadas, sempre, atualmente, sempre de guerra. Reparou? Quando a gente fala de Ogum, a gente lembra de um soldado romano, porque a maioria de entidades que trabalham como Ogum, elas têm a roupa de soldado romano mesmo. A gente vê como soldado romano, né? A gente vê como soldado, aquele cavaleiro medieval, com aquelas malhas de metal e o capacete. A gente vê num terreiro, se você tem a oportunidade de ver, o caboclo de Ogum, quando começa, abre o trabalho de Ogum, começa a cantar para Ogum, você vê aqueles caboclos descendo, eles descem assim, pá, desce, às vezes passa pela parede onde está o altar, ou às vezes passa pela cumieira da casa. Então você vê ele descendo ali, eles surgem no terreiro. Alguns com cavalo, tá? Muitos como soldado romano. Então você tem algum Egê como soldado romano, algum Beira-Mar como soldado romano, alguns Sete Ondas como soldado romano, e tem outros, alguns mais ligados ao mar, tá? Que tem essa malha mais prateada, com capa vermelha, sempre com coisas vermelhas, com estandartes, né? Aquelas bandeiras vermelhas, num trabalho de umbanda, é o que eu vejo, tá? Sempre com capacete ou com a malha aqui, com escudos você vê com armas, com símbolos, às vezes com alguns animais, entram algum, como eu já falei, montados em cavalo, depois o cavalo some no trabalho, que eu não sei para onde vai, mas some. Você vê algum com animais tipo panteras, tipo leões, cachorro, sabe esses cachorros tipo pastor alemão, pastor belga? São esses tipos de entidades que a gente vê descer no terreiro de Umbanda para trabalhar. Os animais, eles fazem um reconhecimento e na hora que começa a consulta a gente não vê mais o animal andando, exceto quando fica pesado, quando cai alguma entidade mais trevosa, tá? Aí eles reaparecem e bota para correr às vezes um monte. Isso é bem comum, tá? O que mais? Isso é o que eu vejo no trabalho de Ogum. O que eles fazem dentro do terreiro?
consulta para abrir caminhos, desmanchar demandas, limpeza espiritual, eles aceleram vendas, tudo que está no caminho. Venda, trabalho, dinheiro, quando tá muita briga na família, eles botam ordem, mas é assim, passa o facão, ele não fica com mimimi, ele não é de mostrar muitos dentes, tá? É um pouco mais sério e vem para resolver, tá? Então, o trabalho de Ogum é aquele que você tem resolução das coisas, ele é muito rápido e é resolver as coisas, não fica muito de papo. Se começar a ficar muito de papo, uma consulta muito longa, você já sabe que ali tem muito do médium e pouco da entidade, porque eles são de poucas palavras. Trabalham bastante na fogueira, na minha casa a gente tem uma chácara, tem fogueira, eles trabalham muito na fogueira, trabalham muito na fonte. Eu tô perto da represa, eles sempre têm trabalhos na represa também, porque eles têm uma interação muito boa com as forças do ambiente. E o Ogum Orixá. O Ogum Orixá, ele também é tudo isso que eu falei, do guerreiro, tá? E ele também, ele é o que vai logo, ele é irmão de Exu. Então vai o Exu na frente e o Ogum atrás, é o segundinho da linha. Por quê? Ele monta as cidades. A ele é dado a missão de montar, estruturar, organizar as cidades e povoados. Não existe cidade se não tem Ogum na frente. Quando você vai montar um negócio, o que te dá o impulso, quem vai primeiro fazer reconhecimento de campo é o Exu. Então ele vai lá ver o que tem, onde é melhor, tá. Esse procurou, trouxe. O Ogum vem atrás instalando. Então ele é o responsável pela construção das coisas. Aí você fala assim, das cidades, da família, da agricultura. Ele é um dos que deixou a agricultura como a gente conhece hoje, popularizou a agricultura, porque a ele é dedicado às ferramentas enquanto Senhor do Ferro. É uma entidade fora do normal, porque ele resolve as coisas muito rapidamente pra gente, muito rápido pra gente, tá? Mas não é uma entidade para você brincar, não. No Brasil, muita gente é filho de Ogum, muita gente mesmo, que é uma cultura que veio com os negros e assim, eles usavam muito, porque muitos dos negros que vieram para cá, eles eram guerreiros capturados pelos outros negros da África e vendidos pelos negros, né? Então todos aqueles guerreiros que cultuavam Ogum veio para cá. E não só Ogum, Oxóssi também tem, falando de Ogum, mas vamos dar uma pincelada de Oxóssi. O Oxóssi também, em muitos casos, ele é caçador, ele é aquele que manuseia bem o arco e flecha, os instrumentos para a caça. Então tem uma parceria muito grande com o Ogum. Na África tem dificuldade do culto de Oxóssi. Você vê, porque muitos das tribos que cultuavam Oxóssi foram vendidos pelos inimigos como escravos. Então aqui tem mais Oxóssi que lá, tá? Tanto que tem alguns amigos africanos mesmo que eles pegam os Oxóssis daqui para ensinar o culto de Oxóssi lá, porque não é uma divindade mais tão cultuada pelas famílias iorubãs, né? É só uma parte aqui. Mas Ogum tem muito aqui e o Brasil é considerado um país de Ogum, de São Jorge, guerreiro. Olha só, povo guerreiro. Brasileiro é um povo guerreiro. A gente consegue tudo que a gente quer porque a gente briga pelas coisas que a gente quer, né? Como é que pode, né, gente? O brasileiro ser de Ogum. Exato. Qual é a característica do filho de Ogum? O filho de Ogum é aquele do planejamento. Ele é o general, é o que determina, o que planeja, o que faz o projeto, o que manda executar, o que põe a turma dele para fazer.
mas não é ele que faz. Então ele planeja, ele faz, ele sabe, ele entende, a função dele é falar, explicar, orientar como vai fazer e cobrar depois se foi feito ou não. O filho de Ogum tem essa característica. Ele fala, ele gesticula, ele sabe tudo, ele fica indignado, nananana, mas não faz. Porque não tem ninguém para fazer para ele, porque ele está sempre esperando outra pessoa fazer para ele, porque ele é o general. Falta mão de obra. Entendeu? Por isso que o Brasil é um país de Ogum de verdade. Tem as características do orixá Ogum. Não pensa que é o guerreiro. Ele tem a característica da agricultura, nós não vamos perder isso nunca, nunca, porque a gente tem essa característica pela própria extensão, clima, solo, tá? Essa característica da agricultura é de Ogum e a característica do povo daqui também é. Ai, mas não é todo mundo. Claro que não, graças a Deus, né? Senão a gente tá frito. A gente tem que ter todo mundo. E falando um pouco do Brasil, esse Ogum aqui que cuida do Brasil, ele faz parceria com o Oxum, que é Nossa Senhora da Conceição, no sincretismo, que também é Nossa Senhora Conceição Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E qual a característica dessa daí? Só para você saber o parzinho. Como que é a característica? Ela é a benevolente, é um orixá de água doce, ela é sedutora, então vive mais aqui, a sensualidade é toda prova, ela é a senhora do ovo, a dona da cria, ela faz o encontro, ela atrai, então é um país de pessoas que gostam de conversar, que gostam de ficar juntas, que namora muito, paquera muito, troca muito de parceiros, porque é uma característica de Oxum, um país que prima pela beleza, porque a gente é assim, pela forma física, pelo encanto, tudo que a gente vê a acepção do feminino tá de Oxum, maravilhoso, tá? Só precisa corrigir uma coisinha ou outra e dar uma acertadinha numa coisinha ou outra, mas a gente é muito novinho ainda e isso a gente vai conseguir com certeza mais pra frente. E aí, o que mais que a gente tem? Os arquétipos de Ogum. Como é que é a pessoa de Ogum? Ela é mais pra magra, mais longilínea, tá? Longilínea, mais fortinha, fala bastante, gesticula bastante, gosta de dar ordens, não gosta de obedecer. São pessoas que têm um maxilar forte, às vezes com problemas ósseos ou dentários, porque também tá nisso aqui, na estrutura, ele rege a estrutura, não pode esquecer. Pessoas que têm uma alimentação não muito frugal, então como são pessoas mais fortes, gostam mais de alimentos um pouco mais pesados e mais condimentados. Mas assim, homem de Ogum é tudo de bom, gente. É tudo de bom, tudo de bom. Porque ele tem o ímpeto dele. Se você treinar ele direitinho para as coisas que ele quer, para as coisas que ele sabe fazer, vai que vai. Tudo de bom. Só que assim, sempre deixa ele achar que manda. Porque senão você pode ter discussão. Então a negociação é aquela. Você tem que ser um pouco de Oxum, saber negociar, tá? Para ter um homem de Ogum sempre do seu lado, se esse for o seu interesse, né? Mas aqui é um orixá que a gente depende muito dele, é um orixá super bacana, super bacana. É cheio de lendas, né? Cheio de lendas, é uma literatura muito rica dos orixás. A gente fala muito de caboclo de Ogum, a gente faz muito trabalho de caboclo. O que ele gosta de oferenda? O que ele gosta de comer? Lembrei agora. Como é que você agrada Ogum? Porque às vezes você tá com um imóvel emperrado lá, não sai, um negócio que não sai, tá? Como você pode agradar? Eles usam na Umbanda a vela vermelha, tá? Nos outros cultos pode ser azul marinho também. Então você tem alguns tipos que pegam vermelho, outros que pegam azul marinho, outros que pegam vermelho e azul, mas qualquer uma dessas aí dá. As oferendas eles aceitam
nas trilhas no meio do mato ou nos trilhos, próximo de trilhos de trem, o que eu acho meio perigoso, portanto, com toda a segurança. Sempre lembrando que quando for fazer uma entrega, nunca vá sozinho, né? Nunca vá sozinho. Então você já sabe a cor da vela, ele é o número 4, tudo tem que ser em número de 4 coisas. Ele come o quê? Inhames cozidos ou assados com dendê. Às vezes você pode colocar ele inteirinho, feito espetando palitinho de churrasco, assim para ele não ficar em contato com o prato. Rega com dendê quente, se você quer que a coisa se modifique, se transforme, ou o dendê na temperatura ambiente, se é só para o axé ou para a vitalidade. Toma cerveja, ou não toma cerveja por causa da espuma do mar. Isso mesmo, cerveja branca normal, tipo chopp assim, né? Essa cerveja clara, eu esqueci o nome, eu não bebo muito. O que mais? Use cravos. E um banho de Ogum excelente que você que está no comecinho pode fazer é de espada de São Jorge. Pega uma folha de espada de São Jorge, corta em 3 pedaços, ferve a água, coloca, quando ela estiver fervendo, coloca essa espada lá, abafa e desliga. Quando amornar, tira as espadas do pescoço para baixo. É um banho de descarrego e um banho de proteção. Tem outras ervas? Tem, mas aí você procura na internet, nos meus cursos, no livro, você vai achar, porque tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu acho que falei bastante de Ogum, já deu para você ter uma ideia, né? A gente sempre faz ritual de Ogum. Eles são imperdíveis, porque é bem rápida a solução com eles. Eu espero que você tenha Ogum na sua vida, como eu tenho na minha, e que você tenha Oxum também, como eu também tenho na minha, porque a gente precisa de todos os orixás para ter um equilíbrio satisfatório na vida. Não só da guerra vive o homem, nem só de agricultura. A gente vive de outras coisas também. Vamos ver como é que vai ser esse nosso fim de semana? Vamos lá ver o que o tarô fala para esse fim de semana do dia 21 de abril. Olha que ruim! Fala da torre. O que a gente pode esperar quando a torre aparece? A torre, ela fala que veio um raio da espiritualidade. Coisas que você não pode mudar. Acontecimentos que você não pode mudar. Vão acontecer de todo jeito. Então é um fim de semana para você se cuidar sim e fazer proteção. Ainda bem que a gente falou dos banhos de proteção e das velas de Ogum, porque aí você faz um banho de proteção. A torre é uma lâmina bad, não é legalzinha não. Ela fala de coisas que não dão certo, ela fala de brigas, ela fala de confusão, ela fala de prisão, ela fala de assassinatos, ela fala de tudo, mas coisas que você vai passar. Ou seja, enquanto sociedade, porque a gente está falando do astral, não estou falando de você pessoa, estou falando do astral. Faz o seu banho de proteção, acende sua vela de Ogum, por que não? E aí tem um fim de semana mais tranquilo. Se você fizer as proteções, com um pouquinho de esforço, que aqui fala força, um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, você consegue passar incólume nesse fim de semana. E aí, siga em paz com a sua energia de Ogum. Nosso telefone 940 34 31 60 e segue a gente nas redes sociais. Fica ligado, qualquer coisa, liga, marca uma consulta. Beijo, tchau!